Olá a todas e todos, bem-vindos ao vídeo final do grupo Sandretes, da disciplina de Sistemas Distribuídos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as etapas do desenvolvimento do projeto, como ele foi desenvolvido, as etapas de desenvolvimento, né? Vou explicar um pouco sobre o diagrama, as iterações do módulo sobre ele. Bom, o diagrama que a gente optou foi esse daqui, mas a gente teve algumas propostas anteriores que foram essas daqui, mas baseado com as conversas com outros grupos, conversas internas nossas, a gente acabou optando por esse daqui, baseado na necessidade, nas limitações como tempo e viabilidade, e enfim, acabamos optando por esse diagrama aqui, que eu vou explicar agora. O desenvolvimento dele foi baseado em 4 etapas, que no caso é a geração de dados, vou explicar cada uma depois, essa etapa aqui inicial, depois o ingestor de dados, depois o servidor principal e por fim o armazenamento distribuído. E então, sendo cada uma delas o seguinte, a primeira parte é a geração de dados, que vai simular a inserção de dados dos pesquisadores, né? Os pesquisadores vão ingerir os dados no nosso sistema através de arquivos CSV, e aí eles vão fazer uma requisição na próxima etapa, que no caso vai ser um ingestor, né? Então, um pesquisador em cada etapa, cada parte do mundo, vai poder fazer uma requisição em um ingestor, e nesse ingestor, que é a segunda parte do nosso projeto, ele vai ser a interface web, né, que vai justamente interagir com essa inclusão dos dados dos CSVs. E aí nessa etapa também ele vai ser feita a padronização, a formatação e a padronização dos dados que vão ser recebidos. E por fim ele vai fazer uma requisição na próxima etapa, que vai ser o servidor. Mas no servidor, antes de a gente jogar os dados para o servidor, a gente passa por um load balancer para distribuir melhor as requisições nas instâncias do nosso servidor, né, para não ter uma sobrecarga de fluxo. E depois disso, chegando no servidor finalmente, ele vai ser responsável por garantir a consistência dos dados, né, que serão persistidos no banco de dados, que é a próxima etapa. E agora sim, falando do banco de dados, que é a última etapa, né, que ele vai ser um armazenamento distribuído, e ele vai ser o responsável por persistir os dados fisicamente. E aí a arquitetura que a gente decidiu usar nele vai ser armazenado em nuvem, e vai ser utilizado o banco relacional, o SQL e o Postgres. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as tecnologias que foram escolhidas para o desenvolvimento do projeto. Vou mostrar aqui o diagrama que eu já tinha explicado antes, só que agora falando sobre cada tecnologia que foi escolhida. Bom, primeiro a tecnologia foi do banco de dados, foi o grupo do banco de dados que escolheu, eles optaram por trabalhar com a Amazon RDS para o banco. De uma forma geral, a turma optou por utilizar o Python como a linguagem do servidor principal, e como a gente já estava utilizando a Amazon para o banco de dados, a gente optou por utilizar o Elastic Load Balancer da AWS como o Load Balancer do nosso projeto. E o Amazon EKS foi utilizado como o serviço de containers Kubernetes, que também é da AWS. E para o ingestor, a gente foi desenvolvido em Node.js. Falando também sobre um pouco do diagrama de requests, né, explicando um exemplo aqui, a primeira etapa a gente tem aqui o gerador de CSVs, que vai gerar o arquivo no sistema de arquivos, vai gerar o CSV no sistema de arquivos, vai mandar para o gerador de requests. O gerador de requests, que é o nosso grupo, ele vai fazer uma rota, ele vai mandar um post no gestor que vai receber esse dado, né, como tem esse exemplo aqui. O gestor vai parsear esse dado que ele recebeu, vai padronizar e vai fazer um novo request no servidor principal. Aqui é um exemplo de um dado que foi corretamente parseado, né, então o dado está correto, e aí ele gerou esse dado padronizado aqui e mandou para o servidor principal armazenou no banco de dados. Aqui embaixo a gente tem um exemplo de um dado que estava errado, por exemplo, corrompido, né, um arquivo com erro, e aí o gerador de requests manda para o ingestor manda para o servidor principal vê que o arquivo está errado e ele retorna um bad request. Então essa é a maneira o fluxo de erro, e aqui seria o fluxo correto que o programa seguiria. Bom, o tópico escolhido pelo nosso grupo foi o tópico de arquitetura, onde a gente teve uma responsabilidade grande em relação ao projeto, em definir os componentes, as responsabilidades e os relacionamentos entre eles, para que eles pudessem cumprir os objetivos que foram introduzidos pela Estefania, que representaram, né, de fato, os atributos de negócio os quais a gente deveria cumprir. As atividades desempenhadas pelo nosso grupo podem ser divididas em 4 etapas. A primeira foi a elaboração de diagramas conceituais, com o intuito de mapear os componentes necessários para a elaboração do projeto desenvolvido.
além das formas com que eles iriam se interagir. Em sequência, a gente fez uma pesquisa minuciosa sobre os ambientes cloud, que poderiam ser uma opção para a gente poder disponibilizar o desenvolvimento feito para o trabalho, uma opção em relação ao cluster do Cefet, que havia apresentado alguns problemas. Em sequência, a gente fez um desenvolvimento de um diagrama de requisições bem detalhado a respeito de quais seriam as entradas e saídas das camadas definidas da aplicação para que a gente pudesse paralelizar o desenvolvimento das funcionalidades necessárias à implementação do projeto. E por fim, a gente fez o desenvolvimento de um script responsável por fazer o mapeamento a partir dos CSVs gerados por outro grupo e realizar diversas requisições concorrentes para o ingestor a partir desses CSVs. E aí a gente pôde simular alguns cenários onde houve a existência de falhas, né, devido à grande quantidade de requisições feitas ao mesmo tempo. E a ideia era justamente conseguir simular a utilização de vários usuários ao mesmo tempo para poder fazer a entrada de dados do sistema. Em relação às tecnologias utilizadas pelo grupo, nós optamos por fazer o desenvolvimento dos diagramas a partir de uma plataforma chamada Draw.io, disponibilizadas pelo Google Drive. Já em relação às plataformas de cloud investigadas, né, na pesquisa para verificar a possibilidade de substituir o provisionamento da aplicação pelo cluster do Cefet, nós avaliamos as condições e os termos das plataformas AWS, a Google Cloud Platform e DigitalOcean. Por fim, o grupo optou pela utilização da linguagem de programação Python como meio para implementar o script responsável por interagir entre os CSVs gerados pelo outro grupo e os requests feitos de maneira concorrentes ao ingestor desenvolvido por outro grupo também. E além do Python, foi utilizado algumas bibliotecas relacionadas principalmente à utilização de thread pools como uma solução para conseguir realizar requisições múltiplas para o mesmo endpoint. A divisão de tarefas realizada pelo grupo foi feita da seguinte maneira: a concepção do vídeo utilizado para apresentar o tema de arquitetura foi feita pelo membro do grupo Arthur Novaes, enquanto a execução e gravação do vídeo foi feita por mim, o membro Bernardo Menezes. Já a edição e a validação das informações disponibilizadas pelo vídeo foi feita pelo membro Tiago Figueiredo. Os diagramas criados pelo nosso grupo foram concebidos a partir da participação de todos os membros do grupo, enquanto as pesquisas relacionadas à plataforma cloud foram desempenhadas pelo membro Tiago Figueiredo. Em relação ao desenvolvimento do script, houve a participação de todos os membros em conjuntos por meio de uma chamada de vídeo realizada para poder fazer essa implementação. Bom, agora falando um pouco sobre como foi desenvolvido os testes do trabalho, como foi muito bem definido com os outros grupos, o que cada um deveria fazer, como cada um deveria esperar como uma entrada e deveria entregar como saída, a gente conseguiu desenvolver toda a nossa parte baseado na esperança que a gente receberia alguma coisa e que a gente deveria entregar alguma coisa para a próxima etapa. Que no caso a gente estava esperando os CSVs, dos geradores CSV, e a gente estava esperando uma rota para a gente fazer um request que seria um gestor de dados. Como a gente já sabia exatamente o que a gente esperava como entrada e o que a gente esperava que a gente deveria entregar como saída, a gente conseguiu desenvolver totalmente sozinho a nossa parte, assim como os outros grupos. E aí, por fim, quando os outros grupos terminaram as suas partes, né, então o gerador de CSV terminou de gerar o seu CSV e o grupo da frente, que disponibilizou uma rota, a gente conseguiu fazer um teste integrado e ver que estava tudo funcionando. Então acabou sendo dessa maneira os testes feitos. E aí, por fim, quando a gente testou tudo, funcionou porque a gente já tinha muito bem definido o que cada um deveria ter feito. Então foi dessa maneira que foi criado os testes. Agora eu irei falar sobre a integração do nosso trabalho com os demais grupos. A arquitetura ela possui um conceito mais amplo, por ser a base para todos os demais grupos.
Entretanto, na disciplina de sistemas distribuídos, ficamos encarregados pelo script de geração de requisições, um script responsável por consumir os dados, os arquivos CSV e enviá-los ao ingestor. Portanto, nossa integração é feita com dois grupos, o grupo responsável pelos gerar os arquivos CSV aleatórios e o grupo responsável pelo ingestor. O script de geração de CSVs disponibilizado gera um arquivo CSV com entradas aleatórias de pólen. Modificamos esse script para facilitar ao gerar N arquivos por vez e geramos uma grande quantidade de arquivos. O nosso script de geração de requisições foi então modificado para se adaptar melhor aos arquivos CSV e ao ingestor. Assim, então, fizemos uma segunda versão dele. Esse novo script consumiu com sucesso todos os arquivos gerados pelo gerador de CSVs e enviou todos eles para o ingestor da web, fazendo então uma integração bem sucedida com ambos os grupos. Na tela agora, iremos ver o gerador de requisições enviando os requests ao servidor de ingestão de dados. Bom, podemos ver aqui que as respostas enviadas pelo servidor, referentes aos registros enviados. Aqui podemos ver que ele continua a enviar, pois geramos uma quantidade muito alta de arquivos. Irei agora fazer uma demonstração menor da integração entre o gerador de requisições e o ingestor de dados, de forma a... Resetando! Irei agora fazer uma demonstração da integração entre o gerador de requisições e o ingestor de dados. Esse exemplo será feito usando esse arquivo de exemplo, por se tratar de um único arquivo menor, o que vai proporcionar uma visualização melhor da resposta enviada pelo servidor. Bom, coloquei ele na pasta toConsume aqui, que é a pasta onde o gerador de requisições irá consumir. E agora iremos ver ele consumir esse arquivo e a resposta enviada pelo servidor. Bom, o arquivo já foi enviado, este era o conteúdo e essa foi a resposta enviada pelo ingestor de dados. Considerando isso, temos mais uma evidência de uma integração concluída. Como dito anteriormente, esse tópico ele interage com todas as outras partes do projeto, já que ele define os requisitos funcionais e não funcionais do projeto. A arquitetura ela é essencial para fazer o cumprimento dos objetivos do cliente. Sem arquitetura não há projeto. Mesmo que um projeto seja concebido sem uma definição formal de arquitetura, de certa forma os desenvolvedores terão que pensar na comunicação entre os módulos e nos objetivos funcionais do projeto. Portanto, mesmo que de forma indireta, a arquitetura é essencial para a concepção de qualquer projeto. As escolhas dadas como características principais, tecnologias, tudo isso veio da arquitetura, embora as tecnologias escolhidas foram apenas uma sugestão, permitindo com que os demais grupos pudessem escolher tecnologias que os deixassem mais confortáveis para o desenvolvimento. Portanto, não é adequado realizar o desenvolvimento de qualquer tipo de sistema sem considerar os cumprimentos dos atributos de qualidade, restrições de alto níveis e objetivos de negócio. Então, a arquitetura é essencial, destacando-se como um fator primordial para a estruturação de uma aplicação compatível com as características desejadas. Cabe aos arquitetos, além de definir a composição dos componentes, mas também suas responsabilidades e relacionamentos. E foi este o trabalho desenvolvido por este grupo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.